Uma partícula de massa m e carga elétrica negativa. Massa m e carga elétrica negativa. De módulo igual a que é lançada com velocidade v0 na direção y, numa região onde atuam na direção z um campo elétrico E e o campo gravitacional G, e na direção x um campo magnético B, todos uniformes e constantes conforme esquematizado na figura. Sendo retilínea a trajetória dessa partícula nessa região, então trajetória retilínea, e os eixos x, y e z perpendiculares entre si, pode-se afirmar que o gráfico que melhor representa a sua velocidade v em função do tempo, e aí a gente já pode até dar uma olhadinha no gráfico para saber o que ele fala do comportamento do valor da velocidade. A pergunta é se a velocidade vai manter seu valor constante ao longo daquela trajetória retilínea, se a velocidade vai crescer de maneira uniforme, ou se vai diminuir de maneira uniforme, ou se ela vai crescer de uma maneira não uniforme. E aí o que a gente precisa ficar esperto? Olha o que a questão faz. Tem uma partícula que tem massa e que tem carga elétrica. E aí ele coloca ela sob a ação de 3 campos. Os 3 campos que existem em física. O campo gravitacional, que atua sobre a massa, e os campos elétrico e magnético, que atuam ou podem atuar sobre a carga. Eu falei atuam ou podem atuar porque tu precisa lembrar que o campo magnético só vai atuar sobre uma carga elétrica se ela estiver em movimento, porque nesse caso ela se comporta como um ímã, ela tem seu próprio campo magnético. E nessa questão, a partícula foi lançada, o que significa dizer que a gente pode ter aqui a ação de 3 forças resultantes dos 3 campos. E aí vem um detalhe importante. Olha a interpretação do texto e da teoria. Se eu tenho 3 campos e eles gerarem 3 forças sobre a carga, eu sempre posso imaginar uma força resultante, uma resultante das forças. Uma força imaginária que faria o mesmo efeito que as 3 forças atuantes. E aí o que acontece? A resultante das forças sobre uma partícula, ela pode atuar tangencialmente, a favor do movimento fazendo a velocidade aumentar, ou contra o movimento fazendo a velocidade diminuir, ou ela pode atuar centrípetamente, transformando a trajetória numa trajetória curva, ou ela pode atuar das 2 maneiras simultaneamente, e eu teria uma trajetória curva e com a velocidade variável. Aí é onde entra a interpretação do enunciado. Ele já me garantiu que apesar da ação dos 3 campos e das forças, pode ser que tenha 3 ou 2, não sei, porque eu ainda vou olhar o campo magnético, eu tenho trajetória retilínea. Então a coisa ele já me garantiu. Curva ela não vai fazer, resultante centrípeta não tem. Agora resta a pergunta, até por conta das opções que ele deu. Tem resultante tangencial? O valor da velocidade vai permanecer constante ou vai variar? E se vai variar, vai aumentar ou vai diminuir? Eu só não aposto naquele gráfico que dizia que a velocidade cresce como uma curva, cresce de maneira não linear. Por quê? Se eu tenho campos constantes, eu devo ter forças constantes, e mesmo que eu tenha aceleração, ela deve ser constante. E nesse caso a variação da velocidade vai ser linear. De todo modo, o que é que eu preciso fazer? Olhar para o desenho e encontrar a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética. Depois de desenhados os 3 vetores, interpretar a força resultante, pensar se tem ou não aceleração e só então poder olhar para as alternativas e interpretar qual é a resposta. E ainda lembrando o seguinte, de todas essas forças aí que a gente vai desenhar, a mais tranquila é o peso. O peso ninguém erra, o peso é sempre vertical para baixo. Agora, a força elétrica depende do sentido do campo e do sinal da carga. E a força magnética ainda depende da regra da mão direita espalmada. Então vamos uma coisa de cada vez, ok? Observando então a figura, sabendo que a partícula que é colocada em movimento
é uma partícula de sinal negativo e que ela é arremessada na direção do eixo X e sentido contrário, pelo que a gente está vendo aqui. O eixo Y aponta para frente e o eixo da velocidade, né, o sentido do vetor velocidade, aponta no sentido contrário. Posso até então fazer uma coisa. Vamos dar uma olhada nessa figura a partir dessa direção, desse ponto de vista. A partir daqui, o que é que eu estou olhando? Eu estou vendo a partícula de carga negativa com o vetor velocidade apontando para dentro do papel. Nesse caso, então, a velocidade V0 sendo representada como um x. Lembrando que o x representa um vetor entrando no papel. Dessa maneira, eu tenho o campo gravitacional, eu vou indicar aqui de vermelho para ficar destacado, apontando para baixo, para onde também vai apontar a força gravitacional, ou seja, a força-peso. Nesse caso, então, vertical para baixo. Força-peso. Ao mesmo tempo, eu tenho o campo elétrico, e eu vou indicá-lo de azul para ficar destacado, nesse caso apontando para cima. Ora, o que é que eu lembro sobre o campo elétrico? Eu sei que força elétrica é carga vezes campo. O campo é um vetor e a força elétrica também. E nesse caso, quando a carga tem sinal negativo, isso faz com que a força elétrica e o campo elétrico tenham sentidos opostos. O que significa então dizer que se a figura me mostra um campo elétrico apontando para cima, nesse caso, a força elétrica vai apontar para baixo. E eu vou colocar aqui, está fora de escala, estou desenhando vetores de tamanhos quaisquer. Posso inclusive aproveitar o que eu acabei de dizer para lembrar por que a força peso eu nunca erro. Ora, no caso do peso, que é massa vezes gravidade, a gravidade é um vetor, o peso também é, e o detalhe é que a massa é um escalar positivo, o que faz então com que o peso e a gravidade tenham o mesmo sentido. Então a gravidade aponta para baixo, o peso também é colocado para baixo, ok? E por fim, a ação do campo magnético. E aí eu vou desenhar o campo magnético de laranja para ficar destacado. E ele está apontando horizontal para a direita. E aí nesse caso, o que é que eu quero que você observe? Como é que a gente faz a representação da força magnética? Sempre utilizando a mão direita espalmada. Lembrando que ela fica espalmada com o dedão esticado, porque o dedão aponta a velocidade da partícula, que nesse caso, pelo que a gente viu, está apontando para dentro do papel. Os dedinhos vão representar o campo magnético, que pela posição que a gente está vendo ali, ele está apontando para a direita. E aí então nós temos a força magnética sempre perpendicular à palma da mão. E mais, como nessa questão a partícula é de sinal negativo, então a regra diz que a força é entrando na palma da mão. Então como é que a gente vai fazer então nesse caso? Sempre com a mão direita, sempre de frente para a prova. Primeiro vetor que eu procuro é o vetor velocidade. Se eu estou vendo naquela posição que eu me coloquei aqui, ó, para olhar para o desenho, nessa posição, eu estou vendo a partícula entrando no papel, o dedão que representa a velocidade entrando no papel. E nesse caso, ó, os dedinhos que representam o campo magnético já ficaram na posição correta. A figura diz, nessa questão, apontando para a direita. Então, se a carga é negativa e a força magnética precisa apontar para dentro da palma da mão, a palma da minha mão está virada para baixo. Então, um vetor que aponte para a palma da minha mão vai estar apontando para cima. Então, nesse caso, vamos representar a força magnética. Força magnética apontando para cima. Está explicado, então, por que a trajetória
é retilínea. A trajetória é retilínea porque eu tenho 3 vetores força e eles têm a mesma direção e sentidos opostos. Eu devo entender que não existe uma resultante entre eles, porque então interpreta comigo. Se a força magnética sozinha ganhasse do peso e da força elétrica, então eu teria um desvio da partícula para cima. A trajetória não seria retilínea. Se por acaso o peso e a força elétrica juntos, apontando para baixo, ganhassem da força magnética, então a partícula desviaria para baixo e a trajetória não seria retilínea. Então, nesse caso, o fato da trajetória ser retilínea e o fato da configuração de força ser essa daí, me dá uma certeza. Se a resultante é zero, não tem aceleração nem centrípeta e nem terá tangencial. O que significa dizer, então, que nesse caso, a velocidade vai permanecer constante. Já sei até que resposta marcar. Mas antes disso, vamos colocar mais umas observações aqui para a gente poder ficar com o esquema completo e poder estudar depois, ok? Dá uma olhada na tela. Em sendo assim, nós interpretamos que a força magnética para cima equilibra o peso e a força elétrica para baixo. Nesse caso, então, a resultante, ou seja, o somatório de todas as forças, é nula. O que significa, então, dizer que também não tem a aceleração resultante. E aí entendamos isso como significando que não tem a aceleração centrípeta e também não tem a aceleração tangencial. Isso faz com que a trajetória seja retilínea e também faz com que o movimento seja uniforme. E se é para marcar a resposta correta da questão, então eu diria que a velocidade vai permanecer com seu valor constante e eu teria que marcar a resposta correta, alternativa A. E aí você vai dizer, Idelfrânio, e qual seria a condição então para que eu tivesse uma outra possibilidade de resposta? Bom, para que a velocidade aumentasse, eu teria que ter uma força resultante a favor da velocidade. E aí se a gente der uma olhada na figura anterior, olha só, eu teria que ter uma resultante apontando para dentro do papel, no mesmo sentido do vetor velocidade. Isso faria com que a velocidade aumentasse. E o contrário, se a resultante apontasse para fora do papel, contra o movimento, aí o movimento seria retardado, a velocidade diminuiria e a resposta seria a alternativa D de dado. E como eu te falei, aquela alternativa C, ela não está em condições de valer como resposta. Por quê? Porque ela mostra uma velocidade crescente, mas crescente de maneira não uniforme. Você vê que o gráfico não é uma reta, o gráfico é uma curva. Para isso, precisaria que houvesse uma aceleração variável. E nesse caso, nem aceleração a gente tem. Ok?